Olá, queridos, graça e paz, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marcos Barná, eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Itaim Paulista. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 solas da Reforma, tá bom? 5 solas da Reforma, por que eles são importantes, o que são eles, e vou dar uma pinceladinha aqui rapidinha em cada um dos 5 solas, tá bom? Pessoal, vamos lá, 5 solas da Reforma. O que são essas 5 solas? Sola gratia, sola fide, enfim, é o latim para somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus, enfim. Então, tá em latim, tá bom? O que são as 5 solas da Reforma Protestante? Para iniciar, pessoal, é bacana saber que elas não foram feitas na origem da Reforma, tá? As 5 solas aconteceram e se cristalizaram no decorrer da Reforma, e os reformadores, de um segundo instante, é que acabaram fazendo uso dessas 5 solas. E o que vem a ser as 5 solas? Na verdade, são 5 pontos unificadores de toda a Reforma. Pensa que a Reforma aconteceu em diversos países da Europa, em toda a Europa. Então eles tinham muitas coisas em comuns, é claro, mas nem todos concordavam 100% com tudo, né? Por exemplo, alguns achavam que a igreja não deveria ter nenhum tipo de contato com o Estado. Outros não, achavam que tinha que ter uma igreja nacional, vinculada ao Estado, enfim. Então haviam pequenas divergências, né? Mas as 5 solas não, eram os 5 pontos fundamentais da Reforma que unificava todos e todos eles criam nisso. E isso faz a pessoa ser reformada, tá? Então vou falar aqui rapidinho das 5 solas. Primeira sola, sola escritura, né? Somente a escritura. Por que isso é importante, gente? Porque era uma prática comum, e até hoje ocorre no meio da Igreja Católica, se entende que o Papa, quando está lá no seu trono papal, num momento específico lá, ele é inerrante. A palavra dele é o que vem direto de Deus, é inerrante, não pode ser contestado. E isso não é bíblico, né? Então o pessoal fala, somente a Escritura. Nossa única regra de fé e prática, única que é inerrante, é a Escritura, somente a Escritura. Como reflexão para isso, posso citar Gálatas 1:8, né? Quando o apóstolo Paulo fala, olha, ainda que um anjo, mesmo se um anjo aparecer e apresentar outro evangelho, né? Algo que vá além do que nós temos ensinado, considere como anátema, né? Gálatas 1:8. Então, assim, somente a Escritura. Esse é um dos 5 solas, e talvez a gente possa ordenar, né? Comece por esse, né? Somente a Escritura. Os outros derivam desse daí, ok? Depois, sola Christus, né? Somente Cristo. Por quê? Cristo é o nosso único mediador. Então, o que eles queriam reafirmar, os reformadores? Que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, conforme dizem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, você pedir para outros intermediários, outros intercessores, outros santos, não é algo que a Bíblia respalda. Então eles fixaram bem esse ponto. Somente Cristo é o nosso mediador e aquele que fez a expiação pelos nossos pecados, ok? Então, somente Cristo, segundo sola. Terceiro sola, sola gratia. Sola gratia, somente a graça, e sola fide, somente a fé, estão juntos, né? Se você ver lá em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Então não adianta, não é pelo meu esforço, não é porque eu mereço, não é porque eu presto ou porque eu desprezo. Nós somos salvos pela graça, ok? Era corrente, né? Se comprar a salvação, entre aspas, ajudar para que você fosse salvo de alguma forma. E isso não é possível, somente pela graça, né? Conforme diz Efésios 2:8. E por que eu disse que sola gratia e sola fide estão juntos, né? O mesmo Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a fé é um meio de salvação, é o meio, né? A fé é o meio, então pela graça sois salvos mediante a fé. Então é somente pela fé. Eu não posso comprar, eu não posso barganhar, eu não posso fazer outras coisas que na expectativa de que isso me leve à salvação. É pela graça, somente pela fé. Somente pela graça, por intermédio da fé. Então a graça e a fé estão juntas, então sola gratia e sola fide. Não há outra maneira de nós sermos salvos, ok? Era isso que os reformadores tinham em comum. E por fim, como resumo disso tudo, o quinto sola, glória somente a Deus, glória somente a Deus. Então nenhum homem, por melhor que ele seja, ele é digno de glória. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? E um pouco antes fala, olha, mas quem foi o conselheiro de Deus? Né? Para quem ele pediu conselho? Para quem ele pediu emprestado? A quem ele deve? Então, assim, Deus é soberano acima de tudo. Então, porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Esses 5 solas da Reforma, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Eram os pontos que unificavam todos os reformadores, né? Eles poderiam ter pequenas divergências sobre o tipo de governo da igreja, se era episcopal, se era presbiteriano, se era congregacional, enfim. Mas esses 5 solas unificavam todos e faziam ser reconhecidos como reformados, tá? Então essa é a importância de você conhecer os 5 solas da Reforma Protestante. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha para aquele pessoal que você acha que precisa e se inscreve no nosso canal que nós estaremos postando vídeos aqui regularmente, ok? Fiquem na graça do nosso Deus e até um próximo vídeo.